Olá, meus caros. Hoje vamos trazer um assunto muito interessante: como os vikings exploravam o mundo sem bússola. Bora pro vídeo? Durante séculos, os vikings foram conhecidos não apenas como guerreiros destemidos, mas também como navegadores extraordinários, capazes de cruzar vastos oceanos e explorar territórios desconhecidos muito antes da invenção da bússola. Como era possível que esses povos do norte, vindos da Escandinávia, conseguissem se aventurar por mares traiçoeiros, enfrentando tempestades, nevoeiros e correntes imprevisíveis, sem contar com instrumentos de navegação modernos? A resposta revela uma combinação fascinante de conhecimento empírico, engenhosidade tecnológica e uma profunda conexão com a natureza. Para entender como os vikings navegavam, é preciso mergulhar em seu modo de vida e nas necessidades que impulsionaram sua expansão. Vivendo em terras de clima rigoroso e recursos limitados, os vikings eram obrigados a buscar novas terras para colonização, comércio e pilhagem. Suas embarcações, conhecidas como drakars, eram projetadas para resistir tanto às águas agitadas do Atlântico Norte quanto aos rios estreitos do interior europeu. Mas, além da habilidade em construir navios, era fundamental saber como se orientar em meio ao desconhecido. A observação do Sol era uma das principais ferramentas dos navegadores vikings. Em dias claros, eles podiam determinar a direção leste-oeste acompanhando o movimento do Sol no céu. Pela manhã, o Sol nascia a leste, ao meio-dia estava ao sul, e ao entardecer se punha a oeste. Essa percepção permitia ajustar a rota durante a viagem. No entanto, em regiões de latitude elevada, como a Escandinávia, o Sol nem sempre se comportava de maneira previsível, especialmente no verão, quando o dia se estende por quase 24 horas, ou no inverno, quando a luz solar mal aparece. Nessas circunstâncias, a experiência e o conhecimento acumulado ao longo de gerações eram essenciais. Outro recurso importante era a pedra solar, um cristal especial, conhecido como espato da Islândia ou calcita. Acredita-se que os vikings utilizavam essas pedras para localizar a posição do Sol, mesmo em dias nublados ou com nevoeiro. Ao segurar o cristal na direção do céu, eles podiam identificar a polarização da luz solar e assim estimar a localização do Sol atrás das nuvens. Embora não existam provas definitivas de que esse método era amplamente utilizado, relatos históricos e experimentos modernos sugerem que a pedra solar poderia ter sido uma ferramenta valiosa para os navegadores nórdicos. Além do Sol, os vikings também observavam as estrelas. À noite, a constelação da Ursa Menor, especialmente a estrela polar, era fundamental para determinar o norte. Em latitudes elevadas, a estrela polar permanece praticamente fixa no céu, servindo como um guia confiável. Os navegadores vikings eram treinados para reconhecer padrões estelares e utilizá-los como referência durante travessias noturnas ou em períodos de pouca visibilidade solar. O mar, para os vikings, era um livro aberto repleto de sinais. Eles eram exímios observadores das águas, atentos à cor, à temperatura e ao movimento das ondas. Mudanças sutis na cor do mar podiam indicar a proximidade de terra firme, bancos de areia ou recifes. O comportamento das aves marinhas também era um indício valioso. Algumas espécies raramente se afastam da costa, então ao avistar bandos de pássaros específicos, os navegadores sabiam que terra estava próxima. O voo das aves, especialmente ao final do dia, frequentemente apontava a direção do litoral, pois elas retornavam aos seus ninhos. Os vikings também faziam uso de técnicas de navegação de estima, que consistem em calcular a posição do navio, com base na velocidade, tempo e direção percorrida. Eles estimavam a velocidade do navio, observando o movimento das ondas ao longo do casco, sentindo o vento e monitorando o tempo decorrido desde a última referência conhecida. Embora imprecisa, essa técnica permitia manter uma ideia geral da posição durante longas jornadas em mar aberto. A tradição oral desempenhava um papel central na transmissão do conhecimento náutico. Mapas desenhados eram praticamente inexistentes. Em vez disso, os ensinamentos passavam de geração em geração por meio de histórias, canções e poemas. Os navegadores mais experientes, conhecidos como timoneiros, detinham um saber precioso sobre rotas, perigos e pontos de referência. Eles sabiam, por exemplo, que ao sair da Noruega em direção às Ilhas Faroé, era preciso navegar por 2 dias e 2 noites em determinada direção, até que uma montanha específica surgisse no horizonte. Gostando dos nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades? Siga nosso canal. Segue o vídeo.
A geografia natural também era utilizada como guia. Os vikings conheciam as correntes marítimas e os ventos predominantes em diferentes épocas do ano. Eles sabiam que, ao partir da Islândia rumo à Groenlândia, as correntes e ventos do sudoeste poderiam auxiliá-los na travessia, enquanto o retorno exigia uma navegação mais cuidadosa, aproveitando as janelas de tempo favoráveis. A observação das nuvens, da brisa e até mesmo do cheiro do ar, que mudava na proximidade de terra, fazia parte do repertório dos navegadores. Outro aspecto fundamental era a construção dos próprios navios. Os Drakars vikings eram embarcações leves, rápidas e flexíveis, capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos. Isso permitia que os vikings se aproximassem de costas desconhecidas, desembarcassem rapidamente e até mesmo transportassem os barcos por terra, caso necessário. A confiança na capacidade dos navios era um fator psicológico importante, pois permitia que os navegadores se arriscassem mais longe, sabendo que poderiam enfrentar as adversidades do mar. Os relatos das sagas vikings, textos literários que misturam história e lenda, trazem inúmeros exemplos de viagens épicas. O mais famoso talvez seja Leif Erikson, considerado o primeiro europeu a chegar à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Segundo as sagas, Leif partiu da Groenlândia e, guiando-se pelo sol, estrelas e sinais naturais, alcançou uma terra fértil chamada Vinlândia, hoje identificada como parte da costa do Canadá. Essa façanha só foi possível graças ao profundo conhecimento náutico herdado de seus antepassados. A navegação viking era, portanto, uma arte baseada na observação, experiência e adaptação constante. Eles não dependiam de instrumentos sofisticados, mas sim de um olhar atento e de um respeito quase reverencial pela natureza. Cada viagem era um desafio, uma prova de coragem e sabedoria. O sucesso dos vikings como exploradores e colonizadores está ligado diretamente à sua capacidade de ler os sinais do mundo ao redor, das estrelas ao voo das aves, do brilho do sol à textura das ondas. Com o tempo, à medida que o conhecimento náutico se espalhou e novas tecnologias surgiram, como a bússola magnética trazida do Oriente, a navegação tornou-se mais precisa e menos dependente da observação direta. No entanto, o legado dos vikings permanece vivo, inspirando navegadores, exploradores e estudiosos até os dias de hoje. Suas rotas abriram caminhos para a troca cultural e comercial entre continentes, e seu espírito aventureiro continua a fascinar quem busca entender os limites da capacidade humana diante do desconhecido. Vale ressaltar que, além das técnicas de navegação, os vikings também desenvolviam estratégias para lidar com imprevistos. Eles eram mestres em improvisar, aproveitando recursos naturais encontrados pelo caminho. Ao avistarem sinais de tempestade, por exemplo, buscavam abrigos naturais, como enseadas ou ilhas protegidas, onde podiam esperar o tempo melhorar. Em caso de desvio de rota, tinham o costume de explorar as novas terras, mapeando mentalmente cada detalhe para futuras viagens. A espiritualidade também fazia parte da experiência de navegação. Os vikings acreditavam que deuses como Odin e Njord protegiam os viajantes do mar. Rituais e oferendas eram realizados antes das partidas, em busca de boa sorte e proteção contra perigos. Essa conexão com o divino dava aos navegadores uma confiança extra, ajudando-os a enfrentar os desafios com determinação e esperança. O impacto das explorações vikings vai muito além da navegação. Eles fundaram assentamentos em lugares como Islândia, Groenlândia e até mesmo América do Norte, deixando marcas duradouras na cultura e na genética dessas regiões. O comércio viking conectou o norte da Europa ao Mediterrâneo, ao Oriente Médio e até a Ásia Central, levando produtos, ideias e inovações por milhares de quilômetros. Em resumo, os vikings exploravam o mundo sem bússola, graças a uma combinação única de observação aguçada, tradição oral, engenhosidade tecnológica e coragem. Eles transformaram o oceano, antes visto como barreira, em uma ponte para novas oportunidades. Seu legado permanece como um testemunho da capacidade humana de superar limites, inovar e se adaptar ao desconhecido. A história dos vikings é, acima de tudo, a história de um povo que ousou olhar além do horizonte e confiar em seu próprio conhecimento para desbravar o mundo. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.